celular para poder desligar ele, para não interromper durante a palestra. A gente tem 2 estudos na casa. O primeiro horário é o Livro dos Espíritos e o segundo horário hoje vai ser o Livro As Dores da Alma, com o tema vício. A gente esse ano está fazendo esses 2 estudos, sempre intercalando entre o Livro das Dores da Alma e os Prazeres da Alma, tá? O passe é dado aqui ao final da reunião e eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, que a Vivi vai fazer a prece inicial para a gente. Boa noite a todos. Prece. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venham a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do Teu reino de poder, da glória, da justiça, da paz e de amor para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Vivi. E aproveitando que ela já está ali, você pode começar aí nosso estudo, que a espiritualidade possa te incluir nessa noite. Obrigada. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Semana foi boa? Vamos então pedir à espiritualidade bendita desta casa maravilhosa a inspiração para que nós possamos realizar o nosso bate-papo hoje sobre o Livro dos Espíritos. Nós vamos falar na introdução o item 12 da identificação dos espíritos. Então ele vai trazer para nós a respeito da questão da identificação. Como nós podemos saber quem está se manifestando através das comunicações. E aí ele traz assim para nós. Um fato demonstrado pela observação é confirmado pelos próprios espíritos, é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, portanto, assegurar que os que dizem haver sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fênelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Olha só que pergunta curiosa. E aí quando a gente vem, Kardec vem trazendo essa instrução aqui para nós no início do livro, ele está querendo dizer para nós que nós precisamos ficar atentos a tudo aquilo que nos é colocado como sendo de alguém. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa começar a verificar as veracidades daquela mensagem, daquilo que está sendo trazido. Porque ele está dizendo para nós que os próprios espíritos que estavam ajudando ele nessa codificação informaram para ele, o que ele está dizendo aqui, que os espíritos inferiores eles se utilizam sim de nomes famosos para gerar credibilidade a determinadas mensagens que eles querem passar. E que muitas vezes até tem um cunho religioso, mas um pouquinho ali sai da curva. E aí ele começa a inflar através daquilo ali outros pensamentos não cristãos. E aí quando eu estava lendo a respeito disso agora, me veio uma história que tem com Eurípides, que Eurípides
era mentor de uma reunião mediúnica. E aí, o médium que recebia Eurípides, né, ele começou a se afastar da doutrina, começou a se afastar, e aí ele começou a ser obsediado na época. Isso é uma história que tem um livro de Eurípides, eu não vou lembrar qual o nome do livro agora, mas eu lembrando eu falo para vocês. E aí diz que ele começou a receber mensagens e no final das mensagens as pessoas perguntavam assim: ah, é Eurípides? E aí ele só respondia: sim, é Eurípides. E aí começou isso a acontecer várias e várias vezes, mas o espírito que estava falando que era Eurípides não era Eurípides Bassanufo. Com o passar do tempo, de tanto ele falar que era Eurípides Bassanufo, Eurípides começou a ir para a reunião, se sentar ao lado dele e ficar observando o que ele estava fazendo, tudo no plano espiritual. Até um dia que o espírito que estava se comunicando, dizendo que era Eurípides, virou e falou assim: olha, hoje chega, eu não dou conta mais, eu preciso contar para vocês que eu não sou Eurípides, porque Eurípides está aqui do meu lado, olhando para mim, e eu já não tenho mais coragem de falar que sou ele. Então a gente precisa sim começar a verificar a veracidade das mensagens que nos são colocadas. Por isso que eu falo, eu gosto muito de... Na internet tem muita frase que eles atribuem a Chico, atribuem a Emmanuel, atribuem a Joana de Ângeles. A gente precisa começar a verificar se são verdadeiros. Porque, igual diz um amigo nosso, Chico era de poucas palavras, mas depois que ele morreu, virou um falador. Porque tem frase aí para tudo que é lado de Chico. Então a gente precisa começar a verificar essas veracidades, tá, gente? É isso que ele está dizendo para nós. E como é que a gente verifica essa veracidade? Através do teor, do conteúdo das mensagens, da forma como é falado. Cada espírito tem a sua, vamos dizer assim, a sua assinatura espiritual, né? Nessas mensagens, na forma de falar, na forma de se expressar diante das circunstâncias, dos assuntos. Então é assim que a gente enxerga. E aí ele fala assim: essa dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle poderiam ter de sua identidade. Esse controle é de fato bastante difícil de realizar, mas se não pode ser feito de maneira tão autêntica como por ser certidão de registro civil, pode sê-lo por presunção, através de certos indícios. Não é o que a gente estava falando? A gente precisa começar a ver nessas mensagens quais são de fato o assunto, a essência dessa mensagem, o que ela está trazendo, se ela realmente está de conformidade com o que a doutrina traz, com os ensinamentos do Cristo principalmente, porque a gente não pode esquecer de forma nenhuma que o livro dos Espíritos ele foi todo tirado da Bíblia. Tudo tem lá, tudo. Então a gente precisa começar a confrontar essas realidades, confrontar essas mensagens. Outro dia eu recebi uma mensagem que foi associada, acho que a Joana de Ângeles, e aí bem na primeira frase já dizia uma coisa que não era coerente. E aí eu fui investigar, pesquisar. O texto tinha sido de um filósofo grego, eu acho, de 1900 e Guarará. E aí a pessoa pegou aquele texto e atribuiu a Joana para dar credibilidade dentro da doutrina espírita, não que fosse a realidade. Então a gente precisa começar a fazer esse movimento, para que a gente não replique aquilo que não é verdadeiro. E aí ele continua dizendo assim para nós: quando se manifesta o espírito de alguém que pessoalmente conhecemos, de um parente ou de um amigo,
sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem corresponde com perfeição às características que conhecíamos. Isto já é um indício de identidade. Então tem muito disso, porque às vezes tem um livro que Chico escreveu que conta vários relatos, chama Vinha de Luz, não é Vinha de Luz não, Vinha de Luz é do Emmanuel. É um negócio de luz, você lembra? Que tem várias psicografias de várias pessoas que desencarnaram na região ali do Triângulo Mineiro, várias pessoas que desencarnaram na região do Triângulo Mineiro, que foram se manifestando através dele, e ele ia na casa da família, recolher as informações, e aí tinha lá realmente a avó que ele se referia, a mãe, a esposa, o filho. Então, esses tipos de comunicações, para que elas fossem, vamos dizer assim, tivesse uma veracidade, ele foi atrás da família, atrás né, dos familiares envolvidos para poder adquirir isso, e está lá no livro. É um livro bem gostoso. Eu estava lendo todo dia de manhã, eu esqueço o nome, sou terrível para mim. Acho que não é relicário? Não sei se é relicário. Não vou lembrar. O Thelmo chegando, eu pergunto para ele, peço para você falar. Enfim, esse livro tem lá. E aí é impressionante, porque tem lá, por exemplo, assim, uma pessoa que veio e se comunicou umas 2, 3, 4 vezes. E aí eles vão colhendo essas informações, a época que nasceu, a época que desencarnou, como desencarnou. E aí ele leva essa correspondência para a mãe ou para a esposa que estava em perturbação, né, em desequilíbrio, para poder acalentar os corações. Então, dessa maneira, a gente começa a ter uma seriedade no trabalho. A gente começa a ver essa seriedade. E teve uma que eu achei muito curiosa, porque o pai, ele responde à carta do Chico. Depois que o Chico foi na casa dele, levou as cartas, pegou as referências e tudo mais, e no final tem uma carta que o pai manda, ele fala assim: o que mais me impressionou foi a semelhança da assinatura do meu filho na nota promissória que ele deixou aqui, com a carta que foi 28 dias, inclusive, depois do desencarne dele que ele tinha feito. Eu lembro direitinho dessa história. E aí, ele falou, é impressionante a veracidade, porque 3 semanas antes ele deixou essa nota aqui assinada, e 28 dias depois do desencarne, ele assina, e a letra, a assinatura era praticamente a mesma. Então a gente precisa começar a ter esse olhar. A gente não pode desacreditar de todas as coisas, lógico. A gente precisa de primeiro entender que aquilo é verdadeiro. E depois que a gente entendeu que aquilo é verdadeiro, a gente vai verificar a veracidade daquilo ali. Inclusive a pessoa que o escreveu, né? Através dessa forma que a gente está falando, desses indícios que ele está dizendo. A forma como escreve, as palavras, tem muitos espíritos, principalmente mentores, que utilizam de determinadas frases para se apresentar e para despedir. Então tem várias coisas que nos dão essa certeza de quem está escrevendo, né? E ele continua dizendo: mas a dúvida já não será certamente possível quando este espírito fala de coisas particulares. Lembra casos familiares que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará por certo com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem o pai com a linguagem de seu filho. Passam-se algumas vezes, nessas evocações íntimas, coisas impressionantes, capazes de convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido é muitas vezes aterrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Realmente, né? Porque se a gente pega igual nessa questão desse livro que o Chico estava fez, né? Pegou as psicografias, foi direto na casa, levou, checou, existe realmente a mãe com esse nome. Aí ele fala, teve um que falou assim, porque a nossa avó, acho que
Peraí que eu vou lembrar. Badia, porque eu lembrei que é o nome da mãe de uma amiga nossa. Ah, porque a nossa avó Badia estava aqui me esperando. E aí, eu achei engraçado, porque a mãe falou assim, nossa, mas como que ele lembra da avó? Que a avó morreu quando ele era pequeno. Né? E aí, realmente era a avó dele. Então, assim, você vê que não tinha como não ser real, não tinha como não ser verdade. Né? Então, a gente precisa dessas checagens. Principalmente quando não é um espírito que se manifesta, como é que fala? Se manifesta frequentemente. Fugiu a palavra, frequentemente. Então ele continua dizendo para nós assim, outra circunstância bastante característica favorece a identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado. Isso é uma realidade, viu, gente? Chico, lá nesse livro mesmo, tem algumas psicografias que ele colocou lá, justamente igual essa da assinatura, e tem outras também que ele colocou lá, a original, que ele psicografou. E a letra muda completamente de um espírito para o outro, é impressionante. Parece que você tem 1001 caligrafias, uma forma de escrever, e às vezes não é. Tem até um amigo nosso, que de uma outra casa espírita, que tem um atendimento espiritual, que ele recebe uma entidade, mas é aquela do... Ai, gente, como é que é o nome? Eu tô nervosa, Claudinha, por isso. Eu tô nervosa porque ele me pegou de surpresa. Peraí, do Seu Zé, é um Seu Zé preto velho, que toca pandeiro. E ele não toca instrumento nenhum, mas na hora que ele recebe o Pai José, é impressionante, é como se ele tivesse a destreza e a maestria de estar tocando pandeiro, que ele nunca tocou na vida. É impressionante, é muito, muito bonito de ver a manifestação. Então a gente vê essas coisas, né? essa peculiaridade de cada um. Então a gente precisa para ter essa certeza. E aí ele continua dizendo assim, constatou-se inúmeras vezes que, para pessoas mortas recentemente, a escrita revela semelhança flagrante. Cadê? Perdi. Com o que tinha em vida. Tem-se visto assinaturas perfeitamente idênticas e escritas muito peculiares. Estamos longe de mencionar Estamos longe, entretanto, de citar esse fato como uma regra, sobretudo como constante, mencionando-lo como coisa digna de registro. Os espíritos que atingiram certo grau de depuração são os únicos libertos de toda influência corporal, mas quando estão completamente desmaterializados, já é a expressão de que se servem. Conversam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo das manias que tinham na terra, e este é ainda um meio pelo qual pode reconhecê-los. Mas chegamos ao reconhecimento, sobretudo, através de uma multidão de detalhes que somente uma observação atenta e contínua pode revelar. Vêem-se escritores discutirem suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovando-lhe ou condenando-lhes certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou suas mortes. Todas as coisas, enfim, que são pelo menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar, tratam-se de coisas abstratas. É aquilo que a gente estava falando. Quando a psicografia é de um mentor, de um espírito mais elevado, mais depurado, ela vem já com as nuances daquilo que ele carrega dentro dele. Então a escrita não vai ter uma caligrafia típica, ela não vai ter uma assinatura típica.
porque ele já se desmaterializou, ele já não está mais vinculado a essas coisas da matéria. O que é preciso observar é a essência da escrita, aquilo que está sendo passado, a mensagem, a forma como está sendo dito, né? Aquelas coisas, igual eu falei, que geralmente eles têm uma entrada e uma forma de sair, que são frases de acalento. Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, gente, mensagens que são desses mentores espirituais, elas sempre vêm em prol de consolar a todos. Não é a uma pessoa, não mensagens específicas para fulano, para Beltrano. A gente precisa lembrar dessas coisas, que geralmente é de cunho global, né, para todo mundo, não é para um ou para outro, e são sempre com mensagens do Evangelho, né, nessa questão de estar consolando o outro, a humanidade, na verdade, né, a todos. Então a gente precisa estar atento para essas coisas. E ele falou que para essa verificação, ela é preciso esse tanto de miudezas. Não é uma coisa só, né? Só porque ele entra dessa maneira, mas aí se a pessoa souber a forma como ele chega, a frase que ele utiliza, e aí o resto da mensagem não cabe com o que está sendo estudado pelo Cristo, ensinado pelo Cristo, né? A gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter essa compreensão das mensagens. E aí ele vem dizendo assim: e se, pois, a identidade do Espírito evocado pode ser até certo ponto estabelecida em alguns casos, não há razão para que ela não possa ser em outros. E se, para pessoas de morte mais remota, não temos os mesmos meios de controle, dispomos sempre daquele que se refere à linguagem e ao caráter, não é? A elevação, a moral, o que é a essência daquela mensagem. Então a gente conhece pelo cunho daquela mensagem. Então a gente precisa saber. Olha só uma coisa que é curiosa. Se a gente pegar o livro de André Luiz, os livros de André Luiz, todos os mentores do livro, eles sempre, não tem um livro dele em que o mentor ele não se coloque sempre no lugar do aprendiz. É impressionante. No livro Mensageiros, por exemplo, quando eles vão descer de Nosso Lar para a crosta, Aniceto, que é o benfeitor, ele poderia ir volitando, ele poderia vir até a terra volitando, mas ele se põe em caminhada com André Luiz e Vicente. Ele vem andando com os dois, porque os dois ainda não tinham essa habilidade da volitação. Aí quando eles chegam no meio do caminho, que eles param num posto de socorro, lá onde tem o Alfredo, é o coordenador, e a Ismária, a esposa dele, está lá em visita, que é a Ismária do plano superior, eles tocam a campainha. Aniceto poderia ter transposto a muralha, ele poderia ter atravessado a muralha, mas por conta de André Luiz e de Vicente, ele se fez pequeno. Conseguem perceber essa intensidade? Então toda vez que o mentor vem, que ele vai ajudar alguém, que é um espírito de elevação um pouquinho maior do que a nossa, ele se coloca sempre no lugar que nós estamos. Ele não vai mostrar a sua grandiosidade moral ou de habilidades. Ele nunca vai se enaltecer. Pelo contrário, ele vai sempre se rebaixar, para que o outro que está aprendendo não se sinta mal com não se sinta intimidado. É até uma palavra que André Luiz usa. Não se sinta intimidado com a situação. Ele faz o oposto. Isso é muito interessante da gente observar, porque lá também toda a instrução que os benfeitores trazem no livro de André Luiz, eles sempre colocam de uma maneira mais branda, com palavras doces,
com palavras que vão de fato confortar e fazer com que a pessoa queira esse reajuste, essa mudança. É impressionante isso. E aí eu me lembro de um conto que tem no livro, deixa eu ver se é no Boa Nova, ou é no, não, acho que é no Jesus no Lar, do Ney Lúcio, não é? Ney Lúcio? Então, Jesus no Lar, tem a lição lá chamada, número 22, chamada Talismã Divino, que Jesus vai contar para os que estavam na casa de Pedro ali, de Simão. A genitora de João e Tiago pergunta para o Cristo, né, se teria um talismã de poder miraculoso assim. E aí é engraçado, porque toda vez que o Cristo vai falar, ele coloca um sorriso. Ele fala assim, e sorrindo, Jesus responde, tem, é assim, assado. E ele começa a explicar o que é o talismã. E ela falou assim, mas nossa, mas onde podemos adquirir esse talismã de tantos poderes miraculosos? E ele fala assim, e Jesus com bom humor olha para a matrona e responde, está à disposição de todos. E aí lá no final, com muita benevolência e um sorriso gostoso, ele responde, é o tempo que estamos atravessando neste momento. Né? Então você vê a doçura que o Cristo nos trata, a doçura com que ele nos banha com seus ensinamentos. Então, quando vem uma mensagem querendo enaltecer alguma coisa, tenhamos esse discernimento. Né? Quando vem uma mensagem assim, elogiando demais alguma coisa, ou algum grupo, ou alguma ação, a gente precisa começar a ter outros olhos para isso, a ter um entendimento de que, né, através das obras que estão colocadas para nós, tanto as subsidiárias quanto o Pentateuco, estão dizendo para nós que essas manifestações, elas são sempre para nos auxiliar, não para nos enaltecer, nos engrandecer, né, despertar a questão da vaidade do ego. Pelo contrário, é para que a gente se despoje desses sentimentos, né, se limpe, se lave desses sentimentos, tá? Gratidão, né? Chega, eu falei demais, aí eu empolgo, né? Quando eu engato o segundo, é que eu vou. Nós te agradecemos você, Fívia. Não precisava ter ficado nervosa, não? Não sei se você está nervosa hoje. E aí, a importância, né, do estudo, a importância de pegar o livro dos Espíritos e trazer para o nosso dia a dia o que ele quer dizer, baseado no Evangelho. Eu vou convidar aqui o Ronaldo para poder fazer a prece de radiação para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa por provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte, desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós.
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e misericórdia imagem. E assim seja. Nós agradecemos a você, Ronaldo, pela nossa prece de radiação e vamos pedir aqui os recados, né, para poder iniciar o estudo do segundo horário, que a espiritualidade possa iluminar nesta noite. Boa noite a todos. Rogando a Deus, a Jesus, os amigos espirituais da casa possam intuir, para que a gente possa desenvolver o tema que eu trouxe para hoje, né, com objetividade, tranquilidade, de forma que vocês possam realmente entender e nós possamos tirar os ensinamentos morais dentro desses 18 parágrafos, os quais o texto está dividido. Né? O tema hoje é vício, mas antes que a gente fale, né, em vício, nós vamos buscar no nosso dicionário o que vem a ser o vício. Né? Então nós vamos lá, defeito ou imperfeição, hábito ou costume persistente de fazer ou consumir algo, tendência para contrariar a moral estabelecida, dependência do consumo de uma substância. Né? Então é bem amplo, né, a palavra vício, e Hamed, né, através do Francisco do Espírito Santo, né, do médico, né, traz para a gente aqui algumas considerações que nós vamos, né, detalhar cada um desses parágrafos, né, tirar, né, aquilo que é necessário para a gente ter realmente entendimento a respeito disso. E ele já começa o texto colocando um dos parágrafos, né, nós não vamos falar ele por enquanto agora, só vamos ler, né, depois a gente vai discuti-lo, que coloca que o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Né? Então, daqui a pouco nós vamos entender o porquê que ele coloca isso, e realmente é verdade. Né? Quando a gente fala nas questões daquele que é conservador, realmente ele está preso a algo, né? Aquilo que está incrustado na sua mente, é aquilo que realmente ele não consegue alterar a forma de agir, a forma de pensar em relação, né, a um fato ou, né, o seu jeito de ser. E no primeiro parágrafo ele coloca: inúmeros indivíduos tomam as mais diferentes atitudes diante da vida, porque diferentes informações lhes foram transmitidas quando eram crianças. Né? E realmente, né, nós agregamos hábitos, né, que acabam se tornando vícios desde crianças. Então nós trazemos conosco algumas situações que nos são imputadas, né, e muitas vezes nós acabamos ficando dependentes dessas colocações, né, e que acabam realmente tornando algo vicioso, né? É aquela condição que muitas vezes a gente não consegue sair dela mais, né? Principalmente quando nós não temos força de vontade para tal. Né? Muito bem. Então, conceitos diferentes são ensinados para crianças europeias, asiáticas e africanas, e todas se desenvolvem acreditando que estão completamente certas, convencidos de que as outras estão totalmente erradas. Né? Então, são conceitos que são imputados, né, a essas crianças, principalmente em relação, né, à América, né, a gente tem muito disso, né, não trazem conceitos errôneos, né, e acabam realmente, né, virando um vício, né, tornando algo, né, que acaba, né, deixando-as, né, colocando com essas forças totalmente diferentes em relação às outras. Né. O vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Né? É interessante essa colocação, né, do Hamed, né, porque, na verdade, né,
algumas situações que nos são colocadas, né? A gente traz essa situação ilustrada no nosso íntimo, né? E realmente são erros de cálculo, né? Que muitas vezes naquela questão, principalmente nós que somos pais ou somos mães, muitas vezes a gente costuma querer mudar a criatura a nosso modo, né? Do jeito que a gente vive ou do jeito que nós vivemos, né? São situações que muitas vezes a gente vivenciou num período, né, outrora, e que a gente não gostaria que os nossos filhos vivenciassem, né? Mas muitas vezes, né, a gente acaba abraçando essa criatura, aprendendo a não dando a liberdade, né, dela vivenciar situações e buscar aprender através principalmente do erro, né? E é algo, né, realmente é um erro de cálculo nosso em função disso, né? E a gente querer moldar a criatura sabendo, né, que todos nós somos criaturas individuais, em espíritos individuais, né? Nascemos simples e ignorantes, temos o nosso processo evolutivo, né? A nossa compreensão de mundo, né, não vai ser igual, obviamente, né? Mas cabe a cada um de nós, né, buscar, através do nosso conhecimento, do aprendizado, né, nós moldarmos aí, principalmente o nosso caráter, né? Está muito ligado a essas questões. O nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estão diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Ou seja, né, nós estamos num mundo de provas e situações, né, nós temos todo dia pedrinhas, percalços para nós, né, vencermos. E, obviamente, né, o nosso conhecimento, se hoje eu tropecei, né, amanhã eu já sei que ali tem uma pedra e eu já não vou passar por ali mais, né? O nosso modo de vivenciar situações, o nosso modo de compreender as situações, como é que eu vou vencê-las, cabe a cada um de nós, né? Cada um de nós tem uma visão de mundo diferente, porque nós somos individualidades. Mas isso cabe, né, a cada um de nós, dentro do nosso processo evolutivo, ter essa compreensão, ter esse entendimento. Então, a busca em vencer as dificuldades que lhes são apresentadas, obviamente, cabe a cada um de nós, né? Hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam com repetidas manobras mentais, né? Ou seja, né, eu vou cristalizando as situações à medida que eu vou aprendendo, né? Então, se eu aprendi errado, se eu cristalizei aquela questão, ela vai ficar, né? Para que eu saia daquela situação, eu preciso vivenciar uma nova situação, ao qual eu preciso realmente, né, ultrapassá-la. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e seu domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões, né? E é lógico, né? Se eu cristalizei certa situação, né, e se porventura eu me dei bem, obviamente eu vou repetir aquelas situações, né? Daí é que vem a questão, né, do nosso psiquismo estar bem elaborado, né, para que eu não me apego, principalmente a situações errôneas, né, e é o que geralmente acontece, né? Eu me apego, faço algo errado e ela deu certo e eu continuo fazendo, né? A gente acaba cristalizando as situações. Então, no parágrafo anterior, nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores, né? Então, se a minha compreensão, o meu interior, né, buscou fazer algo e aquilo acaba dando certo, né, aquilo, né, acaba me chamando a minha atenção, né, acaba sendo cristalizado, né, e eu vou, obviamente, repetir. Ele continua dizendo o seguinte: por exemplo, se na fase infantil descobrimos que quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível, né? Por que muitos de nós têm aptidão, né, toda vez que a gente está numa situação aflitiva, né, geralmente a criança, né, chora, né, ou ela está com fome, ou está sentindo algo que ele aflige, né?
E se a gente cristalizar essa situação, mentalizar essa situação, deixar que o psiquismo tome conta, o que nós acabamos fazendo? Né? A grande maioria das criaturas, quando entra num processo afetivo, vai buscar um abrigo onde? Na alimentação. Né? Então a pessoa quer comer compulsivamente. Né? E isso são situações que são criadas desde, né, da pequena infância. Então são situações, né, que precisam, né, ser orientadas, né, serem observadas para que elas realmente não continuem, né, gerando situações de desconforto. Né? O desprazer ao qual muitas vezes foi colocado aqui anteriormente, né, é o fato dessa compulsão na alimentação, né, ela pode, né, trazer uma desordem orgânica, né, para a criatura, né, em função, né, daquilo que ela mentalizou. A estratégia psíquica passa a ser: quando tem um problema, preciso comer algo para resolver. É assim mesmo, né? Aí a pessoa compulsivamente come. Toda hora que tem o galo dói, ela corre e vai se alimentar, né? O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, tornando-se um impulso neurótico e desagradável em nosso dia a dia. Né? E aí a gente sabe que essa compulsão da alimentação, ela vai trazer, né, situações orgânicas, né, terríveis. Né? Aí a pessoa, muitas vezes, eu não consigo, né, quer perder peso, mas não consegue porque não para de se alimentar. Não é verdade? Né? Mas não lembra que tem um gatilho, né, que foi acionado em função de algo criado lá desde quando ela era criancinha. Né? E muitas vezes é essa alimentação, esse gatilho causado, né, muitas vezes pelo nosso apego em relação àquela criatura. Né? E ela acaba, né, mentalizando essa situação, e toda vez que ela tem um probleminha, ela busca, né, no alimentar, né, a sua forma, a sua fuga, né, desse problema. Existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares onde a mãe é super exigente, perfeccionista e dominadora, forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta suas necessidades naturais. Né? É aquilo que eu falei. Né? A mãe protetora por demais. Né? A gente, quando se fala mãe, também, a gente pode colocar o pai também no mesmo barco. Né? Mas essa situação do apego demasiado faz com que as criaturas sofram, né, e criem, né, aquilo que eu chamei de gatilho na função da questão da alimentação. Né? Essa super exigência, né, essa super proteção que muitas vezes se faz em cima da criatura. Muitas vezes inconsciente, né, que ninguém faz por mal, não é verdade? Né? Principalmente se tratando de mãe. Né? Mas são situações que são prejudiciais muitas vezes, né? Porque vai fazer com que aquela pequena criatura crie situações, né, desnecessárias. E nós sabemos que as nossas necessidades naturais, né, do nosso organismo não é igual a uma máquina, né? É uma máquina super evoluída, diferente de um instrumento mecânico, né? Que ela precisa ser alimentada, né, de forma motora, né, para que ela possa trabalhar. No nosso caso, nós precisamos de nos alimentarmos, né, nós temos o nosso limite. Né? Tudo aquilo que for excesso vai nos fazer mal. Nós temos exatamente que nos alimentar daquilo que é necessário. Né? Se eu preciso somente de uma colher de arroz, né, uma concha de feijão, né, e um pouco de verdura, pronto, né? Por que eu vou colocar 3 de arroz, 4 de feijão, né, e 10 quilos de verdura? Não faz sentido, né? Tá além do seu limite. Né? Então é exatamente isso. Né? Nós precisamos levar em conta as nossas necessidades naturais, né? E nós temos um limite para esse tipo de situação. Pela insistência materna, ela desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior, que lhe dá a medida de quando começar e de quando parar de comer. Né? E a gente percebe muito disso. Né?
conforme eu disse, muitas vezes até inconscientemente, né? Mas a superproteção, né, que muitas vezes essa mãe dá a essa criança, faz com que ela acaba, né, criando esse mecanismo, né, e quando, né, tem uma situação extra, né, ela cria um gatilho, e esse gatilho vai fazer com que ela, né, busque na alimentação a sua fuga, né, a sua proteção, o seu escudo, né, para sair, né, dessa situação afetiva. Aí ele traz para a gente, né, a bulimia, né, que é um distúrbio alimentar, né, cria para seus dependentes uma barreira que os separa da realidade e funciona como uma falsa proteção e segurança, pois eles constroem o seu mundo de explicações falsas por não perceber os fatos verdadeiros, né? Quantas situações que a gente percebe que a pessoa que tem essa questão da bulimia, né, ela cria dentro do seu psiquismo uma situação tal que muitas vezes ela não consegue nem se alimentar mais, que tudo que ela coloca na boca acaba virando o quê? Né? Um tormento, né? E aí, né, ela vai devagar, gradativamente perdendo a sua saúde, né, em função, né, desse hábito, desse distúrbio alimentar, né, que acaba, né, trabalhando toda a questão psíquica dela, né, e desorganizando todo o mecanismo orgânico. Por outro lado, alguns podem argumentar sobre a ação dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas mesmo assim, a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano, que em realidade é quem comanda todo o cósmico orgânico, né? Então a mente é que comanda tudo, né? A nossa mente, ela tem um poder excepcional, né? Então todo o cosmo orgânico, ou seja, todo o nosso organismo está associado aqui à nossa mente. Então todas as questões, né, do nosso psiquismo interior, né, se tiver desregulado, né, vai alterar toda a nossa situação. Então, a gente precisa ficar atento, né, a toda e qualquer questão, né, em relação a criar uma dependência, para que a gente não sofra, né, esse desajuste, né, e que obviamente, né, vai trazer para a gente situações de conflito, situações afetivas, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: geralmente a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente existente no adulto encontra para sentir-se protegida, né? É muito próprio a gente escutar, né, que a criatura pode ser carente. E essa carência, ela vem desde lá de criança. E pela má formação, né, do entendimento em relação a essas questões, né, ele cria essa dependência, essa carência, né, ao qual ele busca cumprir, né, fazendo o quê? Uma alimentação exagerada, né? E aí cria as questões da obesidade, né, na maioria das vezes, né, que é mal compreendido, né, pela falta de coragem em enfrentar as situações, né, em encarar os problemas de uma forma segura, né, a falta de coragem em poder, né, abrir a mente, sentar com alguém, conversar, expor o problema, expor o medo. E isso cria essas questões, né, que existem no adulto, mas que são trazidas, né, questões desde quando crianças, né, situações mal trabalhadas, né, e faz com que esse adulto hoje torne-se um carente, né, torne-se um dependente, né, das questões alimentares, justamente, né, porque ele não teve, né, em um momento uma formação segura de que ele tem uma vida própria, ele tem uma condição de vivenciar situações e poder vencê-las, né, de forma segura. E aí, né, ele traz uma questão do Livro dos Espíritos, né, questão 723, onde ele pergunta, Kardec, né, pergunta aos Espíritos o seguinte:
A alimentação animal é correlação homem contrária à lei da natureza? Né? Aí eles respondem: a lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Isso aqui é interessante, né? Porque muitos de nós não se alimentam de carne bovina, né? De carne vermelha, né? Ou mesmo de carne animal em todos os sentidos. Mas aqui, né, Kardec pergunta aos espíritos superiores se, né, essa alimentação ela é contrária à lei da natureza. Né? A gente sabe que a lei da natureza é uma lei divina. Né? E essa lei está gravada na nossa consciência, né? E nós devemos cumpri-la. Mas eles colocam aqui, né, que a lei da conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho, que é outra lei divina. Então, muitos de nós ainda precisam se alimentar, né, da carne vermelha, porque o nosso organismo ele exige assim. Né? Porque, né, o nosso organismo ele ainda precisa dessa alimentação. Então, obviamente, à medida que a gente vai tendo a compreensão, a gente vai buscando outros meios de compensar essa alimentação, a gente abandona. Né? Mas cada um dentro da sua condição, dentro do seu entendimento. Né? Não que seja proibido de isso que eles colocam. Né? Cada um tem a sua organização, né? A sua compreensão, o seu entendimento. Né? E a sua organização física que vai pedir. Se você já consegue ficar assim, ótimo. Se não, né, aguarde um momento mais, né, até que você possa buscar compensar, né, a substituição dessa alimentação animal. Eu acho que tem uma coisa interessante nessa lei, dessa lei, porque quando ele fala da questão do trabalho, então a gente não pode deixar que a falta do alimento nos impeça de praticar a lei do trabalho. É isso que ele está deixando mais claro. Mais claro, Então, porque a lei do trabalho é a lei divina e nós temos que cumpri-la. Exatamente. Né? Nós não podemos descumpri-la de forma nenhuma. Exatamente. Né? Então, e dentro da nossa organização física, muitas vezes, se eu não me alimentar dessa carne vermelha, eu vou prostrar. Né? Eu vou cair numa situação, porque eu preciso daquela vitamina. Né? Então, alguns de nós conseguem superar essa falta da carne com outras situações, mas muitos não. Né? É isso? Né? Então é isso que nós temos que entender dessa forma. Né? Não é que seja, né, colocado, né, que não, você não vai. Né? Não. Se a sua organização física exige, né, não faça, porque você está agredindo, né, a sua própria natureza. Né? E a gente sabe que nós estamos afeitos a outra lei, se a gente não cumprir, a lei de causa e efeito. Né? A toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Né? Se eu ainda preciso da alimentação de carne vermelha e eu deixo de utilizá-la, né, eu vou, né, debilitar o meu organismo pela falta dessa vitamina, né, eu estou agredindo a lei. Né? É exatamente isso que eles colocam. Né? Muito bem, né? Aí eles continuam. Paralelamente, encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado do medo de viver. O temor das provas dos perigos naturais da caminhada terrena pode levar a uma suposta fuga. Né? É muito natural. Né? Quantas criaturas mentalizam situações errôneas, né, e carregam na alimentação, né, esse estigma de que se ele se alimentar, ele está se protegendo. Né? E não é assim. Muitas das situações de obesidade que a gente percebe, que a gente vê, é exatamente isso. São criaturas medrosas, entre aspas, né? Ou seja, tem medo do mundo. Né? Todas as questões as quais são colocadas para ele façam com que ele se retraia, se esconda. Né? E vai esconder onde? Atrás da comida. Então, a grande maioria das criaturas obesas, né, é exatamente isso. Né? É um vício, né? A gente colocou a definição de vício aqui, né, que é defeito ou imperfeição, hábito ou costume persistente de fazer algo ou consumir algo. É exatamente isso. Né? Cria-se um hábito, né,
E esse hábito, né, acaba trazendo situações conflitantes em relação, né, à posição orgânica do companheiro. E aí, né, ele acaba, né, trazendo as questões, né, da obesidade, né, como um escudo, né, para situações afetivas às quais ele vivencia, né. Vocês podem perceber que a grande maioria, além da questão da obesidade, tem problemas psíquicos seríssimos, né? E os dois precisam ser trabalhados, né? Não só o psiquismo, né? Mas também a questão da obesidade, né? Aí vocês percebem que a grande maioria das pessoas que vão fazer a tal da bariátrica, né, tem que ser trabalhado o psicológico dela e, né, além de várias outras questões, para que ela possa suportar uma mudança de vida, uma alteração em todo o psiquismo dela, né? É interessante o texto da Gabriela, porque se nós trouxermos o texto para a nossa vivência atual, a gente percebe claramente, né, como é que essa questão acontece, né? Que é que precisa ser trabalhado com a criatura, né? Que ela vai passar de vivenciar uma situação ao qual ela era um consumidor, né, ativo, né, para uma redução basicamente quase que drástica, né? É uma mudança de postura em relação à situação. Não só em relação à alimentação, mas toda a sua vivência, né, no grupo social ao qual ela está inserida, né? Muito bem, né? E aí, né, realmente continua colocando o seguinte: os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho. É exatamente isso, né? O medo ao qual ela traz, né, que está incutido na sua mente, no seu psiquismo, elas procuram esconder, né? Usam, né, uma série de subterfúgios para mascarar, né, esse vício, né? São saídas estratégicas que elas arrumam, né, para poder esconder, mascarar toda essa situação, né? Interrompem a procura existencial, dificultando assim o fluxo do desenvolvimento espiritual que acontece através da busca do novo, né? Então, buscar o novo, descobrir o novo, faz com que a gente tenha realmente, né, condições de nos descobrirmos, né? O novo faz com que a gente possa desenvolver. E quando se colocou lá a questão da lei do trabalho, né, é uma lei divina, a lei do trabalho possibilita a gente, né, buscar o que? O nosso desenvolvimento, né? E aí eu cito que aí, né, nós temos a outra lei, né, que a própria lei de sociedade, né, faz com que a gente, através da lei do trabalho, a gente consiga, né, agregar, né, outros companheiros conosco que vão nos ajudar a vivenciar situações, né? Então a gente precisa ter um olhar atento para isso, né? A evolução tudo melhora, sempre esteve e sempre estará desenvolvendo, desde os menores reinos da natureza até as mais complexas estruturas da consciência humana. Então a gente tem aqui, né, que a evolução, né, ela faz com que melhora, é uma lei divina, né? Faz parte da nossa caminhada evoluir, né? Daí a lei do trabalho, né? Foi colocada a lei do trabalho, né, que nos dá essa possibilidade da gente buscar essa evolução. E, né, Deus é soberanamente justo e bom. E a gente vê que desde o micro até o macro está sempre evoluindo. Por que nós vamos estacionar? Então aquele que busca, né, se esconder através dessas questões dos vícios, né, busca exatamente isso, né? Ele não evolui. Porque ele estacionou num grau tal, porque ele está com aquelas situações viciosas, incrustadas no seu psiquismo, que não o deixa evoluir, né? E aí, né, eles ficam, né, basicamente estacionados, né, num patamar, né, de inferioridade psíquica, né, que não permite que eles enxerguem, né, à frente. Muito bem, né? O vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Olha que interessante, né, que realmente coloca. Eu tinha dito, né, que nós precisamos, além da lei do trabalho, nos caminha para que a gente viva aqui em sociedade. Porque sozinho nós não conseguiremos evoluir de jeito nenhum,
né? Nós precisamos do outro. Né? E a lei de sociedade também é uma lei divina. E cabe a gente aí, né, dentro desse contexto, a vida social nossa, ela passa também, né, pelo trabalho, né? Pela nossa compreensão de que nós precisamos do outro. Né? Que nós precisamos buscar sempre, né, um caminho, né, seguro que obviamente nos leva, né, a abraçar, né, toda e qualquer questão, né, que está inserida num contexto, né, social. Por incrível que pareça, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar na vida, tornando-se, desse modo, um comodista com medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Né? E é tão interessante quando a Mente traz essa definição, né, do conservador. Né? Vocês percebem, né, perfeitamente, né, aquele que se considera conservador, ele tem medo de perder aquilo que é, né, o que ele diz que é seu. Né? Por quê? Porque ele não compreende que nada é nosso. Tudo nos é emprestado. Né? Nós precisamos vivenciar situações para que a gente possa, né, buscar, compreender e fazer daquilo que nos é permitido, nos é dado, nos é concedido, né, momentaneamente, uma forma de nós evoluirmos. E aquele que busca, que está dentro do vício, né, é considerado conservador exatamente por isso, porque ele fica preso, né, num pequeno castelo, eu diria assim, né, encastelado numa situação onde ele não busca evoluir, ele não compartilha, né, da sua situação para com ele. E isso é uma situação egoística. Né? E esse companheiro que muitas vezes está dentro dessa situação, o medo de viver a vida, né, de vivenciar situações, né, de buscar desenvolver critérios para que ele possa evoluir, faz com que ele fique preso às situações. Né? Então, é algo que precisa, né, realmente, né, os psicólogos trabalham essas situações, né, para que a pessoa consiga abrir a mente, né, ela consiga vivenciar situações de que aquelas questões que levam ao vício, elas precisam ser vencidas. Elas precisam ser trabalhadas para que ele possa buscar novos caminhos, né, novos horizontes. E ele precisa evoluir. E essas criaturas que presam aos vícios, sejam eles quais forem, né, a gente vê que são situações que realmente a pessoa, devagar, né, ela vai se acabando, ela vai se entregando, né, a essas situações e, né, se abortando no mundo, né, de uma forma muito triste. Né? Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nessa existência, ou mesmo trazem de reclamações como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Né? Então, por isso que eu disse que são situações que precisam ser trabalhadas, né? Que muitas delas já vêm sido trazidas, né, lá desde o pretérito. Né? Então já vem, a gente costuma ver falar muito, vem trazendo isso no sangue, né? Mas não é, são situações criadas, né, lá no pretérito e, né, como a misericórdia divina nos dá a possibilidade de reencarnar e muitas vezes a gente não consegue vencer as dificuldades, né, a gente, né, acaba, né, contraindo mais débitos, né, fazendo com que essas situações, esses atos nos destruam. É o trabalhar, né, o nosso processo evolutivo de forma segura, é buscar olhar para frente com esperança, né, olhar com perseverança de que tudo pode ser vencido, tudo pode ser modificado. Né? Então cabe a cada um de nós, né, já que todos nós trazemos um viciozinho ou outro, né, que a gente precisa, né, mudá-los. Assim, considerando, e a fim de nos aprofundar no assunto, para saber lidar melhor com as chamadas viciações humanas, devemos perguntar a nós mesmos. Né? Agora ele trouxe aqui a questão das viciações humanas. Né? Nós sabemos que as viciações humanas,
é que nos carregam realmente para o buraco, né? É aquilo que a gente chama aí, né, a famosa porta larga, né? Que são os vícios do mundo, né? Que, dependendo do nosso processo, do nosso grau evolutivo, muitas delas, né, nos trazem para situações conflitantes. Principalmente as questões egoísticas, né? Se eu olho somente, né, para o meu ego, né, para aquilo que eu acho, né, que é a forma correta de agir, né, eu não consigo, né, olhar para o lado, porque eu trago comigo essas situações conflitantes, né? As viciações humanas, elas nos fazem exatamente isso, né? Porque eu esqueço do lado espiritual e busco exatamente aquilo que me dá aquela sensação momentânea de prazer, aquilo que me dá uma falsa sensação, né, de que eu alcancei algo realmente prazeroso. Mas é no outro dia é que eu vou ver, né? Aqueles 5 minutos de prazer que eu tive, né, amanhã é um desastre. É o que exatamente a gente percebe com os companheiros, né? Aqueles que, principalmente aqueles que fazem o uso dessas drogas, né? Seja ela qual for, né? Cerveja, cachaça, cigarro, as drogas ilícitas, né? De uma forma geral, né? É exatamente isso. Ele tem 5 minutos de prazer, né? E no outro dia a criatura está derrubada. Né? Então, as viciações humanas carregam a criatura para situações destrutivas, aos quais hoje ele tem, né, um prazer momentâneo, né? Mas amanhã, né, a criatura está destruída. Como organizamos nossa personalidade? Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Né? Aí a gente tinha dito, né, que muitas das situações que nós fazemos hoje, né, os nossos pais nos moldaram de tal forma como eles foram no passado. Né? E muitos de nós carregam isso. Né? Ele fala que é genético, né? É de família, situação X ou situação Y. Muitas delas, vezes, né, trazendo um conservadorismo muitas vezes estranho, né, não condizente com a situação atual. E que pode realmente trazer essa criatura, né, para uma situação realmente complicada. Né? Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? A gente precisa, né, nós já temos, né, uma capacidade de raciocínio, né, uma capacidade de podermos refletir em relação aos nossos atos, né, às nossas ações, pensar de uma forma positiva. A gente deve buscar analisar todas essas situações. Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo? Então é para refletir mesmo, né? Então a Hamed traz essas questões para que a gente deve, né? O que eu permito que aconteça comigo? Será que eu tenho, né, hoje condições, né, de raciocinar de uma forma positiva? Será que eu tenho condições de refletir sobre aquilo que eu estou fazendo hoje, né? Se está correto, se está errado? Mas, né, a gente tem que lembrar também que nós temos também aí a questão do nosso livre-arbítrio. Muitas das situações acontecem porque nós permitimos. Nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma errônea. Né? Lembrando sempre que no nosso livre-arbítrio nem Deus vai interferir. Mas as questões ligadas aos meus atos, às minhas ações, né, eu não tenho como terceirizar, porque a responsabilidade é única e exclusiva minha. Única e exclusiva minha. Então todo efeito tem uma causa, e toda causa tem um efeito, está ligado exatamente às questões do livre-arbítrio. Então essas situações nas quais a Hamed pergunta, né, que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo? Né? Eu gosto sempre de falar o seguinte: nós temos duas sementinhas latentes em nós, né? O bem e o mal, né? Sementinha do bem e sementinha do mal. Cabe a mim escolher o melhor caminho. Aí está ligado ao que é o nosso livre-arbítrio.
a caminhada ao qual ele nos pergunta aqui, né, que tipo de ato permitimos ou proibimos entrar nesse processo. Ou seja, caminhar para o lado do vício, né, destrutivo, ou caminhar para o lado do bem, né, das ações boas que vão fazer com que eu possa evoluir. Porque caminhar para o lado destrutivo, né, ela vai simplesmente acabar, né? Principalmente as nossas questões orgânicas. Porque nós temos, né, todos nós temos um prazo de validade, né? Mas nós sabemos que nós temos um fluido que ele precisa, né, ser trabalhado. E se nós usamos, né, essa energia nossa de forma errônea, né, nós vamos diminuir o nosso tempo de vida. E é exatamente isso que a média nos chama a atenção, né? As situações destrutivas que muitas vezes nós criamos, até mesmo a questão da alimentação, né? A alimentação exagerada, porque nós precisamos de um mínimo, né? Aí nós alimentando do máximo, o nosso organismo, obviamente, ele não vai conseguir processar isso, e esse processo vai nos adoecer. Ele faz outra pergunta, né? Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas ou quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? Aí nós sabemos, repetindo novamente, a nossa mente, né, ela é, né, a base de toda e qualquer situação que nós vivenciamos. Tudo é a mente que conduz. Se eu alimento a minha mente com situações positivas, eu vou criar situações positivas. Se eu crio situações negativas, eu vou trabalhar essas situações negativas. Nós precisamos realmente olhar isso, né? O que é que eu priorizo, né, para a minha mente, para a minha organização mental? De forma eu trabalho a minha mente, né, para que eu possa processar toda e qualquer situação. Mesmo que hoje ela seja uma situação ruim, se apresente de forma errônea ou ruim, mas eu consiga processar sem deixar que aquilo me afete. De que forma, né, que uma situação positiva ela pode se tornar prazerosa, né, e de forma que eu busque cada vez mais evoluir, buscar agregar mais situações positivas. Então são situações, né, que ele coloca aqui para a gente, né, que modelo de vida que eu busco me associar. Né? E aí, né, a gente traz todo um contexto que vem sendo vivenciado por nós desde crianças. Nós somos moldados para sermos criados num tipo de sociedade, né, ao qual, né, a minha família muitas vezes impõe. E muitas vezes eu não tenho, né, um senso comum ou não tenho liberdade para poder pensar naquilo que me é melhor, naquilo que me cabe, né, de forma que eu possa buscar realmente, né, vencer essas situações. Muito bem, né? Aí ele continua colocando para a gente. Somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, é que estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificar os nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Olha que interessante, né? Avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida. Ou seja, eu fazer uma reflexão. Mas como é que eu vou fazer essa reflexão? Primeiramente, eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, eu não consigo fazer essa reflexão. Aí eu lembro da questão 919, lá do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho, né, colocava que todo dia à noite nós deveríamos sentar à cabeceira da nossa cama, antes do sono físico, e colocarmos todos os nossos atos numa peneira, para a gente tirar as coisas boas das coisas más. Né? Aquilo que eu fiz de bom, eu aproveito. Aquilo que eu fiz de ruim, eu passo a borracha e apago. Mas eu preciso ter esse pequeno, né, critério, né, de ao final da noite eu avaliar os meus atos e as minhas ações. É exatamente isso, né? Ao fazer uma autoanálise, né, para identificar nossos padrões de pensamentos deficitários.
Porque nós sabemos, né, que a questão do pensamento é algo fundamental, né? Se eu, né, pensei, imediatamente eu plasmei. Aí nós precisamos ter cuidado com o pensamento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca, né, no capítulo 1, né, chamado pensamento mesmo. O pensamento é a base de todo e qualquer fenômeno, né? Aqui ele coloca o fenômeno mediúnico, né? Mas eu vou agregar também aí, né, que não precisa somente ser um fenômeno mediúnico, né? Se nós pensarmos bobagem, essa bobagem ela vai plasmar de imediato, isso é tranquilo. Mas o que eu preciso fazer? É pensar sempre positivo, né? É estar pensando, né? Estar sempre no padrão vibratório alto para que eu não me associe com essas situações, né, ruins, né? E é exatamente isso que ele coloca, né? Para identificar nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Olha o cuidado que nós devemos ter com o nosso pensamento. Porque se eu não tiver esse cuidado, né, essas situações elas vão sendo induzidas gradativamente na nossa mente e acaba criando o quê? O que nós chamamos de vício. E, né, habitualmente eu só vou pensar besteira e aquilo, né, vai cristalizar, tornando-se realmente um vício. E exatamente o pensar positivo faz com que a gente saia dessas situações, né? Dessa forma, libertamos-nos das compulsões desgastantes dos hábitos infelizes. Olha bem o quanto é importante nós nos autoanalisarmos, nós nos conhecermos para que a gente possa fazer essa autoanálise e buscar realmente empreender situações que vão nos elevar, né? Então o autoconhecimento ele é fundamental aí, né, para o nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo. E no último parágrafo ele coloca: não nos esqueçamos, contudo, de que conforme as afirmações dos novos espíritos da codificação, né, o homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização, considerando obviamente que todo excesso é produto de uma viciação em andamento. E aqui, né, o homem deve se alimentar, né, conforme o reclame de sua organização. Não só o alimento, né, material, mas o alimento, né, espiritual, através da oração, através de leituras edificantes, alimentarmos os nossos olhos com coisas boas, a nossa mente com coisas positivas, né, os nossos ouvidos com coisa boa. Que isso realmente vai fazer um processo, né, orgânico, uma alteração no nosso psiquismo, no nosso organismo, de forma que a gente possa realmente, né, buscar, né, trazer para a gente, né, situações positivas. Então as questões do vício, como ele colocou, né, a Arnete trouxe para a gente, é de suma importância que nós possamos, né, devemos trabalhar no nosso psiquismo para que a gente busque sempre, né, trazer situações de conforto, situações agradáveis, né, para que a gente possa alimentar o nosso espiritual, né, o nosso material de coisas positivas, né, nos educarmos psiquicamente, né, para que a gente possa realmente cumprir aquilo que nos foi possibilitado de estarmos hoje, né, aqui na Terra para evoluir, né? Nós estamos num educandário, né? A Terra é um educandário ao qual nós estamos realmente aprendendo. Então, se hoje eu caí, né, eu sei por que eu caí, amanhã eu já não caio mais, porque eu aprendi. Então, os vícios aos quais hoje nós nos acometem, né, nós precisamos realmente, né, deixá-los de lado, buscarmos algo que nos habitue, né, a buscarmos situações de positividade para que a gente possa aí crescer e evoluir, né? Então era isso que eu tinha para trazer. Espero que tenha atendido aí, né, o que era, né, que foi solicitado, né? Que Jesus os abençoe, os ilumine e até uma próxima oportunidade, se for permitido. Nós agradecemos, né, José Carlos, aí, pelo excelente estudo e que a gente vá para casa refletindo para não deixar esses gatilhos virem a nossa mente, esquecendo que o ontem não vem mais, buscar nosso equilíbrio, tá?
Eu vou chamar o Bruno aqui para poder dar os recados finais para a gente. É bom quando é pego de surpresa, né? Eu vou ler, eu não decoro isso aqui tudo. Palestra aos domingos, 18 horas, segundas e quintas às 20. Aí tem a Presidente da Terra, quem quiser passar no acolhimento, quando chegar, é só dar o nome aqui em frente à coxinha. Quem já passou no acolhimento, procurar o pessoal da recepção, para ver se já tem o receituário. Temos alguns projetos na casa, fazer uma campanha de arrecadação de latinhas de alumínio que são trocadas para aquisição de cadeiras de rodas e também recebemos todo tipo de tampinhas plásticas que são destinadas para o projeto de castração animal para a compra de equipamentos de cirurgia. Pedimos para não misturar lacres e tampinhas na mesma embalagem, pois são projetos diferentes e a mesma da reciclagem rejeita o material misturado. Campanha do quilo. A campanha do quilo acontece todos os sábados, de 8h45 a meio-dia, e os interessados em auxiliar na coleta chegam um pouquinho mais cedo, que o pessoal orienta. As pessoas que puderem trazer 1 quilo de alimento para ajudar a composição da cesta básica poderão depositar no carrinho que fica de frente da biblioteca. Para essa semana estamos precisando de arroz. As doações também podem ser feitas por Pix. O número do Pix encontra-se no jornalzinho. Quem não usar o Pix ou tem dificuldade pode trazer o alimento e mesmo assim, quem quiser contribuir com a campanha, as doações podem ser feitas através de dinheiro na biblioteca. Mais atividades da casa. Temos diversas atividades e convidamos todos a participar conosco. Informações sobre dias, horários, encontros no jornalzinho do Vagalume, disponibilizado na entrada ou através da nossa rede social. Para as oficinas de música, desenho, para as terapias de reiki, biomagnetismo e psicologia, para as aulas de yoga, pedimos, se possível, trazer 1 quilo de alimento para ajudar na campanha. Quem puder, ou conhecer alguém que está com um tempo ocioso em casa, convidar para participar das oficinas de costura, artesanatos, nas terças e segundas-feiras, às 14 horas. As pessoas aprendem técnica básica e ainda nos auxilia na confecção de enxovais de bebê. Água frutificada. Quem trouxer água para frutificar, não esquecer de recolher no final da palestra. Estudos. Segundas, 18h45, bate-papo com o Livro dos Espíritos. Quartas, de 8h30, online, Vida e Sexo. Quintas, 18h30, refletindo com Emmanuel na obra do livro de Há 2000 anos. Sábados, 8 da manhã, semipresencial, curso de iniciação ao Espiritismo, com início às 18h05. Se eu tivesse sido uma coisa, eu vou ajudar. Gente, o Bruno é tímido, tá? A gente chama ele aqui de surpresa justamente para ele poder tirar essa timidez dele. O Ronaldo irá servir a água frutificada, tá? O passo vai ser dado ali ao lado. Eu vou esperar que sirva a água para a gente fazer a nossa peça final. Enquanto ele serve, eu vou falar também, a gente tem diversos estudos na casa, tá tudo lá no YouTube. Tem alguns que são ao vivo, se alguém quiser participar dos estudos online, né, com a gente, é só dar um oi lá no WhatsApp, que a gente inclui no grupo para poder receber o link, tá? Quem não tiver disponibilidade para poder assistir ao vivo, é só entrar lá no YouTube, que os estudos estão todos lá.
E aí acompanhar, né? Pode começar agora no meio, ver as aulas que já foram passadas. E o intuito nosso, como o Zé Carlos falou, é o auto-melhoramento aí, tá? Então, vou fazer a oração final pra gente. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreendermos que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, que todos vão para casa com a companhia do nosso Senhor, tá? Vocês tenham um bom retorno aos lares aí. Boa noite, obrigada a todos.